Oi, gente! Vamos lá para a nossa próxima aula de produção textual. Bem-vindos e vamos começar, tá? Gente, para essa aula de hoje eu pensei a seguinte estratégia. Que tal se eu sugerisse, né, para a turma diferentes maneiras de se produzir a introdução do texto? Então hoje a gente vai ver pelo menos 3 exemplos de como que vocês poderiam construir a introdução de vocês. Lembrando que na estrutura do gênero redação do Enem, na introdução deve conter a tese de vocês. E aí eu pensei em trazer 3 modelos, né, de introdução, 3 modelos de se produzir e de se construir o seu ponto de vista. E aí no primeiro modelo, nós vamos ter o repertório sociohistórico de um livro. O autor do texto ele pega um livro e aí ele traz para sua introdução. No segundo exemplo, nós vamos ver que o autor do texto ele vai fazer uso de uma letra de música e traz para sua introdução. E no terceiro, ele vai fazer uso da filosofia, né, de pensamentos filosóficos, de ideias de filósofos. E aí o tema, né, dessa produção textual é a objetificação da mulher nas campanhas publicitárias em questão no Brasil. Então, para ficar claro, né, para eu saber que você contemplou bem a temática, o seu texto ele tem que ter as seguintes palavras-chave. Tem que falar de objetificação, só que é a objetificação de quem? Da mulher. Né? Não é para falar apenas da mulher, mas é da objetificação que é feita da mulher, onde? Em campanhas publicitárias. Certo? E aí, como o Enem tem essa pegada de trabalhar temáticas relacionadas ao cenário nacional, aí nós vamos ter sempre no Brasil, em questão no Brasil, e por aí vai. Então vocês vão ter que falar de objetificação da mulher, palavra-chave, né? Objetificação da mulher, campanhas publicitárias no Brasil. Então eu trouxe esses 3 exemplos e nós vamos analisar como que o autor do texto ele traz, né, esse repertório sociohistórico, como é que ele relaciona isso com a temática e como é que ele faz essa costura até expor o seu ponto de vista. Essa partezinha amarela que eu grifei é a tese dele. Significa dizer que todo o restante ele precisou introduzir, ele precisou contextualizar para que o leitor saiba do que esse texto está se tratando, qual é a temática desse texto. Não é? E aí vamos ver como é que ele usa esse repertório, como é que ele relaciona isso à problemática tratada no tema e como é que ele expõe, como é que ele constrói o seu ponto de vista ou sua tese. No primeiro modelo, ele utilizou um livro, não é? E ele diz o seguinte: na obra O Conto de Aia, as mulheres que moram na República de Gilead são tratadas como objetos e são subdivididas em diversas categorias, cabendo à categoria das aias a função de escravos sexuais. Então é interessante porque ele já traz aqui esse repertório para mostrar a objetificação da mulher. Ele não falou ainda de campanhas publicitárias, nem que isso se trata de uma questão nacional, mas ele falou de objetificação da mulher. Né? Continuando, o que ele faz? De forma análoga, né, comparativa a essa realidade distópica, observa-se que as campanhas publicitárias no país
utilizam-se dessa estratégia de objetificação do corpo feminino. Pronto, aí ele contemplou toda a temática. Ele traz essa obra para falar da objetificação do corpo feminino, para mostrar que na realidade brasileira isso acontece, e acontece nas campanhas publicitárias, né, nas propagandas e etc. Só que isso aí ainda não é a tese. Isso aí é a contextualização do tema. Quando o leitor tiver, né, em mãos esse texto, ele vai perceber na introdução que o autor está falando da objetificação do corpo feminino, e aí ele mostra que isso acontece em campanhas publicitárias, só que ele vai falar dessa questão no Brasil. Essa partezinha amarela é que é a tese, quando ele diz assim: consolidando erroneamente um pensamento patriarcal e machista, o qual ainda é patente devido à negligência governamental. Então, a tese dele, isso ainda acontece, né? Isso acontece no Brasil porque existe um pensamento equivocado, né? Patriarcal e machista. Isso ainda existe, esse pensamento machista e patriarcal, por causa de uma negligência governamental. Tem a tese. E aí ele finaliza com chave de ouro dizendo: nesse sentido, faz-se necessário discutir sobre os fatores que favorecem esse quadro. E aí eu sugiro, né, que sempre que vocês contextualizam, expõem a tese, feche a ideia. Pode usar essa estrutura. Nesse sentido, faz-se necessário. Se você quiser também repetir o próprio tema, poderia ter dito assim: nesse sentido, faz-se necessário discutir sobre a objetificação da mulher nas campanhas publicitárias no Brasil. Só teria que ver se não estaria repetindo demasiadamente determinadas expressões para não ficar aquelas expressões desnecessárias, não é? Mas observem que ele traz a obra, o repertório histórico, né, sócio-histórico e cultural, para fazer uma analogia disso que acontece no Brasil em relação às campanhas publicitárias, né? E aí ele mostra que tudo isso aí ainda acontece, essa objetificação do corpo da mulher, porque existe esse pensamento errôneo, machista e patriarcal, devido a essa negligência governamental que permite. Então, tem tese. Se nós fôssemos continuar lendo o texto, né, o que a gente esperaria no desenvolvimento? Ele teria que comprovar, né, se ele afirmou que o governo é negligente em permitir o fortalecimento desse pensamento patriarcal e machista, para que cada vez mais o corpo da mulher seja objetificado, né, nas campanhas publicitárias. Se ele afirmou isso na tese, defende isso como seu ponto de vista, agora ele vai comprovar no seu desenvolvimento. Entendeu? No próximo exemplo de introdução, ele vai trazer uma letra de música. E ele diz o seguinte: elas não têm gosto ou vontade, têm medo apenas. Esse excerto da canção Mulheres de Atenas, composta pelo artista Chico Buarque em 1976, explana a submissão e a obediência que as atenienses dedicavam a seus maridos durante o apogeu da Magna Grécia. Odiernamente, no Brasil, atualmente no Brasil, há uma
tentativa de atualizar essa submissão feminina através de campanhas publicitárias, as quais as campanhas publicitárias buscam objetificar as mulheres como seres que devem ser submissos, existindo unicamente para satisfazer as necessidades masculinas. Então, o que ele faz? Ele pega um trecho dessa canção do Chico Buarque, mas na verdade ele faz referência a toda a música, contextualiza a canção, mostrando como era vista a mulher nesse período, faz uma relação disso com o Brasil odierno, né? E aí contextualiza toda a temática, porque ele fala de objetificação da mulher nas campanhas publicitárias no Brasil. Tá? Por exemplo, Sim, e aí até aqui não é a tese dele, ele precisou construir toda essa argumentação, né, de introduzir por meio de um repertório sócio-histórico e cultural, para, quando ele faz uso desse repertório, ele faz uma relação disso com o Brasil hoje, e aí depois é que ele vai mostrar a tese, né? A tese dele, por que que isso acontece ainda? Por que que a objetificação da mulher ainda acontece em campanhas publicitárias aqui no Brasil? Ele diz assim: tal situação, com efeito, é fruto do histórico patriarcalismo da sociedade brasileira, aliado à negligência governamental. Então, para ele, toda essa objetificação que existia lá na música, na canção do Chico Buarque, e que representa essa realidade brasileira da objetificação da mulher nas campanhas publicitárias, isso acontece por duas razões, né? Porque tem essa questão do fruto histórico de toda uma mentalidade patriarcal, né, da nossa sociedade, aliado à negligência governamental. E aí no desenvolvimento ele teria que fazer o quê? Provar que existe essa existência, né, desse pensamento patriarcalista que faz com que a gente vá vendo como normal essa objetificação da mulher nas campanhas publicitárias, né? E aí ele também culpabiliza o governo por isso ainda acontecer, por essa objetificação, por essa diminuição da mulher, por esse tratamento inferior dado ao sexo feminino. E aí ele finaliza o parágrafo. Então percebam que o parágrafo tem uma introdução, tem um desenvolvimento e tem uma finalização. Então ele finaliza assim: diante do exposto, faz-se necessário discutir sobre o papel do Estado na superação da objetificação da mulher nas campanhas publicitárias em nosso país. Que eu sugeriria aí que ele dissesse nas campanhas publicitárias no país, para ele não se incluir tanto, né? Usar sempre terceira pessoa por causa do gênero. Redação do Enem que pede que vocês utilizem terceira pessoa em vez de primeira pessoa. Mas está ótimo, tem tese. Então, pessoal, antes de passar para o último, eu já reforço isso. Se você, na introdução, não estabelecer o seu ponto de vista, vai ficar complicado, porque esse texto, a redação do Enem, ela pede que você estabeleça um ponto de vista e, em seguida, você defenda, comprove esse ponto de vista. Então, se
na introdução, que é para ter sua tese, você não estabelece um ponto de vista, tudo o que você escrever depois não vai fazer sentido. Porque o desenvolvimento ele está para a defesa e a comprovação da sua tese. Então, se eu não tenho tese, os argumentos serão em vão. Então, a nota fica muito baixa, né? Porque se eu não tenho tese, eu ganho nota baixa. Consequentemente, vou ganhar nota baixa na organização e interpretação e seleção dos fatos em defesa de um ponto de vista que, na verdade, não existiu, uma vez que eu não estabeleci, né? Então, prestem muita atenção na tese. É necessário estabelecer a tese. Eu sugiro que vocês deixem o ponto de vista de vocês claro e explícito no primeiro parágrafo, para no segundo e no terceiro retomar, defendendo e comprovando, e no último, que é a conclusão, a proposta de intervenção, que é da própria estrutura do gênero redação do Enem. Tem que ter a proposta de intervenção. E aí, no último exemplo, nós vamos ter. Ele vai trazer pensamentos de filósofos, né? Agora vamos ver como que ele traz, como que ele relaciona com o problema do tema e como é que ele estabelece a tese. Consoante Adorno e Horkheimer, filósofos da escola de Frankfurt, a busca pelo prazer, acima de tudo, é fruto de uma sociedade que pauta seu bem-estar em padrões comportamentais. Nessa perspectiva, porque ele está se referindo ao que disse antes, por isso que é nessa. Tá? Se fosse nesta, ele ainda iria dizer do que se trata. O nessa se refere ao que eu falei antes. Nessa perspectiva, observa-se que, na sociedade brasileira, já situou isso no Brasil, as campanhas publicitárias, já trouxe campanhas publicitárias para o texto. Nessa perspectiva, observa-se que na sociedade brasileira, as campanhas publicitárias vinculam esse prazer à dominação do corpo feminino pelos homens, de modo que as mulheres passam a ser objetificadas e tratadas como meros acessórios para a obtenção do prazer masculino. O que se deve, sobretudo, ao histórico patriarcalista do país, ao histórico patriarcalismo no país, aliado à negligência governamental. Urge, portanto, avaliar os fatores que influenciam esse quadro. Quais são os fatores? Para ele é o histórico patriarcal e a negligência governamental. Então percebam que aqui a estrutura foi basicamente a mesma. Ele se utiliza de um repertório sócio-histórico para fazer relação com a problemática tratada no tema, associando à realidade brasileira, e depois ele estabelece a tese. Então, aqui, para ele, esse comportamento de objetificar o corpo da mulher nas campanhas publicitárias, de tratar a mulher como mero acessórios, para ele, na opinião do autor, é porque ainda existem duas questões: esse histórico patriarcalismo e a negligência governamental. E aí ele vai ter que, no desenvolvimento, comprovar que existe ainda uma visão patriarcal, né, que faz com que a sociedade veja a mulher dessa forma, como ser inferior, sempre levando para a questão das propagandas, né, para as campanhas publicitárias, mas que mostrando que tudo isso acontece, essa objetificação, por causa dessa visão patriarcal herdada e permanece até os dias de hoje. E no outro argumento,
o autor teria que comprovar que o governo ele é negligente, ele está permitindo que isso aconteça, que essa objetificação do corpo da mulher nas campanhas publicitárias aconteça. E aí ele teria que comprovar, certo? Então aí eu apresento para vocês 3 modelos de como vocês poderiam introduzir a discussão de vocês, né? Então vocês podem trazer repertório como, na sequência, uma obra, né? Uma obra literária, um livro histórico, enfim, um livro científico, um livro. Vocês podem trazer canções, vocês podem trazer pensamento filosófico ou filmes. Eu já observei que vocês também trazem filmes, perfeito. Enfim, há muitas possibilidades. Também seria possível por meio de fatos históricos, né? A depender do tema, então isso vai variar. E aí, quando vocês trazem esse repertório, observem que ele tem que ser produtivo. Por que aqui ele é produtivo? Porque ele consegue situar a problemática. Em todos os 3, o repertório é para mostrar a objetificação da mulher. E aí, esse repertório, o autor, ele traz esse problema para o contexto atual no Brasil, mostrando que isso acontece. E depois ele coloca a opinião dele. Isso acontece por conta desses fatores. E aí a gente passaria para a introdução para ver como que ele faria isso. Então, pessoal, este aqui vai ser o nossa próxima produção textual. Vocês vão ter um tempo bem extenso para entregar. Eu vou dar umas 3 semanas para vocês entregarem esse texto. E o tema vai ser exatamente este: a objetificação da mulher nas campanhas publicitárias em questão no Brasil. Vocês podem se inspirar nessas introduções sem copiá-las, né? Mas vocês podem se inspirar na estrutura, entendeu? Se quiser mudar a obra, se quiser mudar o pensamento filosófico, se quiser mudar a canção, colocar um filme, enfim, dá para fazer alterações. O importante agora é que a gente vá construindo, aprendendo a construir a argumentação, a construir a ideia, a desenvolver. E aí, numa próxima aula, a gente pode ver outras formas de introdução ou outras formas de desenvolvimento e outras formas de conclusão. E aí a gente vê toda a produção textual acontecendo. Mais uma vez, eu peço a participação de vocês, o interesse, a dedicação. Quando é à distância, né? A gente não tem como estar acompanhando, como estar cobrando direto de vocês, da forma que é na presencial. Aqui o controle é mais complicado, por isso que vocês têm que fazer um esforço ainda maior para se dedicar, para se interessar, tá certo? Então, comecem a produzir, tá certo? A objetificação da mulher nas campanhas publicitárias em questão no Brasil é o tema da nossa próxima produção. E qualquer dúvida, vão me mandando no privado, vão conversando comigo e a gente vai discutindo as ideias. Depois eu estabeleço uma data para vocês entregarem, tá certo? Até a vista e obrigado!